Boa noite, meninas. Desculpa o problema técnico. Um probleminha aqui para conectar. Probleminha do som, probleminha aqui com a câmera. Iria ficar conectada também pelo celular para vocês visualizarem, né? Mas deu interferência, então vou ficar somente com a voz. E a gente vai discutindo o material no decorrer do horário. A disciplina de vocês é enfermagem em centro cirúrgico e CME. Como eu falei na primeira aula, quem participou da primeira sabe que CME, que é Central de Material de Esterilização, nós daremos na última aula. São 4 aulas, 4 encontros online, né? Nesses encontros, vamos tentar resumir o material no máximo possível para que vocês consigam ver, mas lembrando que terão muitos outros assuntos para vermos. Eu vou mandar um material e nós vamos poder discutir eles. Dentre eles, para o centro cirúrgico, vocês precisam saber, para complementar o conhecimento de vocês, lavagem simples de mão, lavagem de fricção, lavagem cirúrgica, que são métodos de lavagem de mão, dependendo da necessidade, né? Sendo que para centro cirúrgico vocês sempre irão fazer lavagem cirúrgica, que tem todo um ritual, tem todo um passo a passo. Na apresentação de hoje, iremos ver aliás, sobre paramentação cirúrgica, mas vai estar bem mais aprofundada na próxima aula. Vou trazer slide separado sobre cada tema desse que eu estou falando, vai ser um material separado que eu vou mandar para vocês. Paramentação cirúrgica, o que é que a gente precisa, qual material do EPI que precisamos usar para entrar no centro cirúrgico, né? E como usar, porque não é só usar o material, saber utilizar o que vem primeiro, como fazer a utilização do vestimenta, também como se fazer a retirada da paramentação. Então, tudo isso vocês vão ver na próxima aula. Calçar luvas estéreo, que também é um processo. Classificação das cirurgias, a gente começa por essa na próxima aula. Vamos classificar as cirurgias como cirurgia limpa, contaminada, potencialmente contaminada, infectada. Vocês saberem a diferença quando visualizarem um procedimento a ser decorrido dentro do centro cirúrgico. Instrumentação cirúrgica, vamos ver, conhecer um pouco dos materiais mais utilizados, ou seja, tipos de pinça, tipos de bandeja, tipos de afastadores, tamanhos de lâmina, tudo isso vocês verão. E instrumentação cirúrgica, ela é bem complexa. Só ela daria praticamente uma disciplina toda, mas a gente vai ver de uma forma bem corrida, mas não menos importante, sobre instrumentação cirúrgica, que vocês virão, claro, no estágio de vocês. Dando tempo, a gente ainda vai trabalhar gotejamento e controle de infecção hospitalar. Isso antes do CME, mas provavelmente controle de infecção a gente vai dar junto com o CME, porque fica mais viável. Temos também ainda os tipos de anestesia, que isso aí é mais rápido, vocês vão conhecer a geral, a local, a peridural, tudo isso vocês vão ver na próxima aula, né? Ou seja, temos muito conteúdo, muito conhecimento para assimilar, adquirir, registrar, né? Fazer download no nosso cérebro, mas a gente vai fazendo o que pode, o que é mais importante vocês verão, com certeza, nem se preocupe. Além do que, o que vocês irão ver na disciplina, vocês também terão, quando for para estágio, vocês terão aulas práticas sobre calçar luva, sobre punção intravenosa, tudo isso vocês precisam ver desde já, né? Paramentação cirúrgica, instrumentação cirúrgica, tudo isso vocês verão quando chegar ao estágio para a reta final do curso de vocês. Conseguem visualizar a tela? Está visível para todas? Meninas, eu preciso que me dê um ok. A tela é visível para todas vocês? Sim. Ela vai ficar nesse formato da tela do computador, porque se eu abrir ela na maximizar a imagem, se eu abrir, vocês não conseguem visualizar quando eu trocar, você consegue ver a primeira apresentação, ou seja, o primeiro slide. Então, vamos ficar nesse molde como se fosse do computador, para que a gente consiga visualizar todo o material. Dentro da disciplina de centro cirúrgico e CME, né? Centro cirúrgico sempre vai estar referenciado como CC, vocês aprendam as siglas dentro da área da saúde. Temos que nos adaptar às novas regras da nossa formação técnica.
vai haver procedimentos, vai haver nomenclaturas para certos nomes. Então, centro cirúrgico, quando vocês visualizarem no hospital, o CC é centro cirúrgico, né? Centro cirúrgico. O CME é central de material de esterilização. Central de material de esterilização ela é hiper importante dentro de um centro cirúrgico, porque é de lá que a gente consegue tirar todo o material estéril para adentrar novamente as salas para operação, né? Então, não existe um hospital sem um CME. E não existe um CME sem um controle de infecção. Então, tudo isso vai estar interligado. Então, não existe um controle de infecção tanto a nível CME quanto a nível centro cirúrgico, se vocês não souberem a importância da lavagem das mãos, a importância de deixar aquele local o mais estéril possível, a forma correta de se paramentar, a forma correta de se desparamentar. Então, tudo isso é importante, porque tanto vocês, dentro do centro cirúrgico, correm risco até de um acidente, um perfuro cortante, como vocês podem estar levando alguma infecção, alguma contaminação por micro-organismo para os seus pacientes. Então, é importante de se entender a necessidade de conhecer do mais simples ao mais complexo da disciplina, é justamente entender que tudo gira em torno do bem-estar e da melhor condição possível de saúde do paciente. Então, professora, quer dizer que todo esse ambiente estéreo, toda essa preparação, todo esse envoltório que a gente faz dentro de uma sala operatória, a finalidade dela é o quê? É proteger o paciente, é fazer com que aquele procedimento cirúrgico seja um procedimento que não traga complicações de saúde para ele, porque muitos deles vão sofrer incisões profundas, onde vão ter seus sistemas, ou seja, seus órgãos visualizados, externos, né, externar esses órgãos para fazer algum reparo, algum tipo de procedimento cirúrgico. E a gente sabe que qualquer contaminante entrando dentro do corpo do paciente, seja por cavidade, seja por via sistêmica, seja pela própria incisão cirúrgica, o paciente corre risco de vida, né? Principalmente se esses micro-organismos encontrar a corrente sanguínea, que a gente diz que é infecção sistêmica, infecção generalizada, e pode proporcionar ao paciente uma sepsia, né? E não ter mais um controle por parte das medicações. Acho que alguém entrou. Só um minutinho para permitir que entrarem. Qualquer dúvida, pode interromper, pode pedir a palavra. Então, dentro do CC, do Centro Cirúrgico, vamos ver hoje a paramentação. Não só ela, também vamos ver as zonas do Centro Cirúrgico, vamos ver também a assistência pós-operatório, vamos ver também fatores de risco para o paciente cirúrgico. Isso é o que veremos hoje, né? Para a próxima aula teremos uma quantidade de material bem maior que essa. Mas é um material que será mais simples para vocês, porque a maioria deles, acredito eu, que desde o primeiro semestre, vocês já tenham familiaridade com eles, né? Então, alguns do que eu vou trazer amanhã, na próxima aula, vai ser material que vocês já tiveram a oportunidade de estudar com outras disciplinas. Vamos lá. Esses 4 itens serão trabalhados na aula de hoje, né? Paramentação cirúrgica, zonas do centro cirúrgico, assistência ao pós-operatório, fatores de risco para o paciente cirúrgico. Por que iniciar com a paramentação? Terminamos, eu acho que na sala cirúrgica, na aula passada. A paramentação ela é importante porque ela permite que o profissional adentre a sala operatória, trajando esse material, ou seja, esse capote, com o maior, vamos dizer, com o menos risco possível para o paciente. Risco de quê? De infecção. Infecção de quê, Ana Paula? Infecção por patógeno, possa ser ele bactéria, vírus, protozoários, fungos. Nós, seres humanos, podemos disseminar dentro de uma sala dessa estéreo. Então, por isso é importante o uso do capote, por isso é importante o uso de máscara, por isso é importante o uso da touca, o uso da roupa cirúrgica, que é a calça, o famoso pijama, né, que é a calça e blusa, e sendo em centro cirúrgico, você só adentra a sala cirúrgica se a roupa for interna, se for da instituição, porque lá eles têm toda uma forma de esterilizar esse material e garantir a qualidade da esterilização. Então,
Não adianta querer levar o seu de casa e achar que vai entrar na cirurgia só se for um parto normal, uma coisa assim. Você entra com seu pijama comum, mas se for para cirurgia, por exemplo, uma cesariana, você entra com a roupa do hospital, que é totalmente estéril. Então, o que compõe a paramentação de um profissional dentro da sala cirúrgica? Calça e blusa, pijama, interno, que é da própria instituição, máscara, gorro, capote, tropé e luvas estéreo. Então, é luva e nós aprenderemos a até calçar elas, que tem todo um macete para você não contaminar. Então, veja essa imagenzinha aí, que o profissional está todo paramentado e as mãozinhas postas sobre o capote. Ele pode fazer isso, porque o capote está totalmente estéreo. Quando ele vestiu esse capote, ele vestiu pelo verso do capote. Ele não pegou nessa parte que vocês estão visualizando, ele pegou pela parte interna. Então, está totalmente estéreo. Das mãos, a roupa dele, ele pode muito bem ficar nessa posição. Então, compreenderam a importância que tem a paramentação. Ela é uma proteção extra para o paciente, ou seja, o paciente vai entrar num processo numa sala de cirurgia, vai passar por um procedimento invasivo, vai ter seus órgãos e organismo exposto ao externo, e tudo que nós, equipe, levamos lá para dentro pode ser um potencial infeccioso, pode ser esse potencial infeccioso que possa vir colocar em risco a vida do paciente. Os riscos da equipe multiprofissional passarão a ser realidade, tornou-se proteção também para o profissional presente nas várias atividades do centro cirúrgico. Ou seja, é uma exigência, então não foi eu ou vocês que inventaram essa norma, é uma norma onde se estudou muito, tem documentação, tem comprovação científica de que isso diminui os riscos de infecção. Por isso, a importância de se fazer corretamente para que a gente não pule etapas, e esse pular etapas pode contaminar e pode prejudicar o paciente. Todos os profissionais que adentram a sala de cirurgia utilizam a vestimenta para o procedimento. Professora, o capote é o uso de todos os profissionais e a luva estéreo não, somente os profissionais que vão ficar na mesa cirúrgica, ou seja, o médico, o assistente, o anestesista. A anestesista nem tanto, porque o anestesista vai ficar na cabeceira do paciente, somente administrando e monitorando as drogas, ou seja, as anestesias. Então, ele não precisa do capote nem da luva estéreo, porque ele não vai dentro do campo do ciclo cirúrgico, ele fica mais a parte externa, só controlando a sedação do paciente. Então, o médico, o cirurgião, o assistente, normalmente tem de uma a duas enfermeiras, uma normalmente é a instrumentadora e outra auxilia, ajuda no que dá para. E os demais profissionais que ficam na sala, eles não estão dentro do campo cirúrgico, mas estão dentro da sala cirúrgica, eles vão estar com roupas estéreis, mas se mantendo longe daquele campo que é esterilizado, ou seja, próximo ao paciente só fica quem de fato vai executar e quem vai colaborar para a cirurgia. Então, nem todos estarão paramentados dessa forma, somente os que forem proceder e colaborar na cirurgia. O vestuário ele é específico. Como assim, professora? De acordo com os procedimentos realizados sem cirúrgica. Pode acontecer de uma pequena cirurgia não exigir toda essa paramentação, mas de antemão eu digo a vocês, mesmo não exigindo toda essa paramentação, vai existir todo um campo estéreo, vai existir todo um procedimento para que esse paciente, ou seja, mesmo que a incisão seja provocada, seja mínima, mas ela tem que ser, o paciente tem que ser feito a antisepsia, o local tem que estar estéreo, o material que vai ser usado tem que estar estéreo, luvas de procedimento estéreo. Então, de acordo com o tamanho da cirurgia, o processo de guardar o paciente, diminuir os riscos de infecção, tem que ser levado sempre em conta. Quanto maior a incisão e quanto mais demorada a cirurgia, maior será os riscos para esse paciente. Aqui, novamente, explica
O material que é utilizado, né, calça e blusa, é privativo, é da instituição. O propé é aquele que a gente calça no nosso calçado. Lembrando que centro cirúrgico calçado fechado, totalmente fechado. Esse sapato, ou seja, esse material pode ser de uso pessoal ou de uso da instituição. Quase sempre a instituição fornece quando você é funcionário de lá. Quando nós somos apenas estagiários visitantes, serão os nossos, mas todos calçados fechados. O gorro, para que a gente não contamine com nossos cabelos, né? Máscara, para que a gente não solte gotículas dentro do ambiente ou aerosóis da corrente do espirro, né? O avental, que é o capote cirúrgico, né? E as luvas estériles. Não é luvas de procedimento simples, não, viu? Lembre-se sempre, procedimento cirúrgico não é luva comum, é luva estéril, totalmente estéril. Lembrem-se da paramentação dos itens, é questão de prova de concurso, prova de avaliação de disciplina nas instituições, tanto nível técnico quanto nível superior. Dentro do material que eu trarei para vocês sobre paramentação, a gente vai... Nessa aula, vocês já vão saber quais itens serão utilizados na paramentação, né? Então, gorro, máscara, propé, pijama, capote, e a luva estéreo são os nossos materiais, né? O EPI, para o centro cirúrgico. Como que a gente vai usar cada um deles amanhã, na aula de amanhã, vocês vão ver o passo a passo, porque é importante de fazer corretamente, para que a gente não contamine o nosso material e não coloque em risco a vida do paciente, né? Então, lembre-se, se for feita a pergunta de quais itens é obrigatório dentro do centro cirúrgico, vocês têm que ter em mente todos esses itens. Fardamentozinho, que é a calça e pijama, que é interno, que é do local ao qual vocês trabalham, privativo da instituição, máscara, gorro, capote, luvas estéreo e o propé, aqui tem na imagem em cima, são obrigatórios no centro cirúrgico. Outro item que é bem importante, que sempre cai também, além dos itens, é a forma de você se paramentar. O que vem primeiro, né? Então, a paramentação, ela diz o que você coloca primeiro, se é a máscara, se é o gorro, por último, por último vai o capote e a luva estéreo. Então, isso é para se paramentar. E para desparamentar, Ana Paula, tem outro processo. Que a gente não pode também correr o risco de se contaminar com algum resíduo, né? Resíduo biológico do paciente, secreções do sangue, saliva, tudo isso pode vir a contaminar a gente na hora de desparamentar. Então, o cuidado tanto é para não contaminar o paciente, quanto para não nos contaminarmos. Então, tem essa ressalva aí na desparamentação. Ressaltar a utilização do uniforme privativo, como já disse a vocês, sempre a instituição. Quem tiver dentro do centro cirúrgico, estiver dando o seu plantão, eles têm a obrigação de não circular fora do ambiente do centro cirúrgico. Quando forem circular, eles são obrigados a usarem o jaleco para evitar contaminar aquela roupa. Então, dentro do centro cirúrgico, existem todas as normas e a equipe precisa cumprir essas normas, né? Então, o profissional que está lá internamente no centro cirúrgico, ele não pode estar zanzando por outros ambientes da instituição, trazendo assim um risco de contaminação para uma área estéril, né? E isso, infelizmente, não é tão respeitado dentro das instituições, né? A gente consegue ver um profissional que sai do centro cirúrgico com o pijama dele, transitando por todas as outras áreas, e às vezes, infelizmente, quando estão organizados, vestidos com o jaleco, ainda saem para fora da instituição com jaleco. Outra coisa, jamais usem jaleco fora da instituição. Saiu na porta da instituição, tire o seu jaleco, coloque ele pelo avesso, leve para higienizar em casa, mas não desfilem em hipótese alguma, não desfilem com ele. Principalmente é muito anti-higiênico você adentrar os ambientes com uma roupa que você saiu dentro de uma instituição de saúde.
que você também pode estar levando para outros ambientes contaminados. Como também pode estar levando de volta para dentro da instituição. Então, não se pode, isso como é que diz, isso não é nem como é que eu posso dizer para vocês, isso não é aceitável. Isso é norma, não podem transitar com roupa interna do ambiente de trabalho de vocês, nem com aquele pijaminha bonitinho verde, não. Eu vejo muitos colegas pegando ônibus, trabalho fora, então vejo muitos colegas pegando ônibus que vai para Natal, né, vão para Laje, Fernando Pedrosa, e eles saem com o pijama de dentro do hospital, do plantão de 24, plantão de 48. Por mais que eles não fizessem algo que contaminasse a roupa deles, que não tivesse contato com algum material, com alguma sujidade, com algum resíduo biológico, mas isso já demonstra que essa pessoa não tem responsabilidade com as outras. Precisa haver responsabilidade com os colegas ao redor e com a população de modo geral, né? O objetivo é proteção dos profissionais envolvidos no cuidado ao paciente nessa unidade crítica, né? As roupas da rua nunca devem ser usadas em áreas semi-restrita ou restrita, ou seja, existem ambientes internos do hospital onde elas são classificadas por restrita, semi-restrita, não restrita, semi-restrita e restrita. Nas semi-restritas já não é aconselhável o uso de roupas individuais, roupas pessoais. Na restrita não pode de jeito nenhum. Assim que você chega no centro cirúrgico, você vai direto do vestiário, se troca e já coloca a roupa interna e fica com ela até o término do seu plantão. Relembrando que o centro cirúrgico tem zonas, né? E essas zonas elas são divididas em não restrita. Mais na frente vamos ver o que são as semi-restrita e a restrita. Nessa não restrita, pode haver circulação normal, sem exigir cuidados muito específicos com relação à higiene de modo geral da equipe, né? Esses ambientes são corredores externos, vestiário, secretaria, local de transferência de matas. Aqui. Esse local não há tanta rigidez com relação aos cuidados, mas a partir dele, os outros já começam a exigir uma responsabilidade maior por parte do profissional. Nas áreas semi-restritas, esse tráfego ele já é limitado a pessoa do próprio setor ou vestidas de formas adequadas, ou seja, só é permitido o trânsito de pessoas que trabalhem lá, naquele setor, ou que esteja devidamente paramentado para circular naquela área. Ou seja, uma pessoa comum, um visitante, não adentra uma área semi-restrita sem autorização ou sem estar devidamente vestido. Essas roupas sempre são da própria instituição, você tem que estar calçado e vestido adequadamente, né? Uso de gorro, uso de máscara. Quem for adentrar essas áreas, você não pode interferir na rotina delas, nem na manutenção, com a higiene, né? Essas áreas são sempre as salas que guardam equipamento de uso do centro cirúrgico, né? Farmácia e copa. Então, são locais onde você vai haver essa limitação, justamente porque ali você já está mais próximo do centro cirúrgico, ou seja, dentro do centro cirúrgico, próximo dos campos das salas de operação. Estas áreas, apesar de a gente achar que pode ter menos importância, mas a higiene ela tem que se manter, a higiene pessoal, a higiene do local. Então, você, técnico de enfermagem, que vai trabalhar no posto de enfermagem do centro cirúrgico, seja no pré-operatório, seja no pós-operatório, tem que manter todos os cuidados possíveis para não disseminar contaminação na sua área de trabalho. Então, professora, o que eu posso fazer para diminuir os riscos? Você tem que manter seu local de trabalho, suas bancadas limpas, sempre feitas asepsia com álcool 70, ou com algum degermante, caso haja necessidade de se retirar algum material biológico, como sangue, outro tipo de material, só se houver necessidade. Tem que manter os equipamentos de uso daquele setor os mais limpos possíveis, porque você pode não ser a única profissional a utilizar aquele material, então, à medida que você utiliza com o paciente, você tem que fazer a higienização, deixar ele lá prontinho,
para que a próxima profissional que for utilizar já encontre esse material sem risco de contaminação. Professor, se eu não souber que a minha colega fez, faça. Pelo sim, pelo não, se você não está só no ambiente, vai utilizar algo que pode ter sido utilizado pelo profissional em outro paciente, você faz a limpeza, faz a asepsia, nota 70, se for o caso, ou dependendo do material, vai ter outras formas de se fazer a higienização do material, né? Mas, se houver dúvida, faça a higienização novamente para utilizar no seu procedimento. Então, manter esses locais de trabalho é de sua obrigação. Não pense que um local de trabalho na área da saúde é de obrigação dos auxiliares de serviços gerais, não. Os auxiliares de serviços gerais, eles têm a manutenção de outras áreas, ou seja, de pisos, de paredes, de banheiros. Tudo isso é feito pela equipe de higienização, de higienista. Porém, a sua obrigação é manter a sua área de trabalho mais livre possível desses contaminantes. Então, suas bancadas, suas pias, se você for para o centro cirúrgico, manter a sua área mais saudável possível, nem para você se contaminar, nem para os demais que vieram após você, outros colegas. Outra coisa muito importante, gente, sempre que vocês forem atender um paciente, no pré e no pós-operatório, nós, equipe de enfermagem, sempre ficamos no monitoramento desse paciente. Sempre precisamos estar lá no leito do paciente, verificando os sinais vitais, ou fazendo alguma medicação, ou fazendo algum procedimento. Lembre-se sempre, lavem as mãos antes de iniciar o procedimento com o paciente. Lavem as mãos após o término do procedimento. Não saia de um leito e vá de imediato para outro, podendo assim levar a contaminação cruzada de um paciente para outro. Isso é irresponsável por parte, né, do profissional que fizer isso. Então, professorar o paciente, eu só verifiquei a pressão dele, só verifiquei a temperatura, não tive contato com resíduos biológicos do paciente, está limpo, sim. Se você acha que está limpo, mas ainda há uma obrigação de você utilizar o álcool 70 para fazer uma lavagem de mãos por fricção, que não tem como você retornar ao seu posto de enfermagem, lavar as mãos com água e sabão, e é o melhor. Esqueça que álcool 70 e álcool gel é o mais adequado, não. O que mais limpa, o que mais tira sujidade é sabão e água. Então, sempre dê prioridade para sabão e água. Quando for o caso de não puder fazer a lavagem correta com água e sabão, façam com álcool 70 ou com álcool gel, respeitando a lavagem correta. Mas nunca deixe de fazer. Então, dentro do ambiente hospitalar, um dos itens maiores que a gente precisa ter medo é a infecção intra-hospitalar, ou seja, superbactérias, causando aí infecção de morte do paciente. A gente até sabe de situações onde hospitais têm suas enfermarias, seus centros cirúrgicos isolados, né, interditados, é a palavra correta, para se averiguar quando acontecem muitas mortes, e isso pode ser decorrente de infecção por um patógeno interno de dentro da instituição, ou seja, quase sempre as grandes infecções intra-hospitalares são decorrentes da falta de higiene de nós, equipe de saúde. Não estou só trazendo a responsabilidade para nós enfermeiros, não. A equipe de saúde são todos, do médico ao enfermeiro, aos funcionários da área administrativa, aos funcionários da área de higienização, de manutenção, todos que adentram a instituição, que trabalham de alguma forma lá dentro, são responsáveis para manter o equilíbrio desse ambiente. E todos são profissionais na área de saúde. Então, a responsabilidade maior ainda para nós que estamos diretamente lidando e cuidando do paciente. Então, nas áreas semi-restritas, já vai haver uma restrição maior de fluxo de pessoas, então pessoas só com autorização, quase sempre trajadas com a roupa e paramentada, conforme a descrição do slide. Então, essas áreas semi-restritas, elas já exigem um grau de higienização maior do que as não restritas. Ela já exige uma circulação menor de pessoas, que quanto mais pessoas circulando, e pessoas externas que não são do setor, trazem mais risco de contaminação para aquele setor. Então, até o tráfego de pessoas, ou seja, de profissionais nesse setor, ela é restrita justamente para diminuir os riscos de infecção.
Vamos para as zonas de centro cirúrgico restritas, são aquelas que têm normas bem específicas, elas possuem, né, limites bem definidos para a circulação de pessoal e equipamento. Então, tudo tem que ser autorizado pela chefia do setor. Então, tem um enfermeiro-chefe que gerencia todo o setor, e ali, para entrar ou para resolver algo, tem que ser responsabilidade dele autorizar ou sair, qualquer que seja um profissional ou um paciente daquele setor. Exigido as máscaras, né? Além das roupas internas da própria instituição. É exigido as técnicas de asepsias e rotinas, devem ser rigorosamente controladas e utilizadas. Então, lembrando, a higienização ou asepsia das minhas mãos como profissional, do meu material de trabalho, da minha área de trabalho, é de obrigação minha. Eu tenho que prestar muita atenção, porque qualquer erro meu ou de um colega, a gente coloca em risco a vida do paciente. Claro que nós também entramos em risco, mas muito pouco, porque é o paciente que vai estar naquele local, é o paciente que vai estar, de uma forma geral, suscetível a infecções, né, por micro-organismos, justamente porque dentro de uma cirurgia ele vai estar exposto, vai estar com a incisão cirúrgica aberta, e isso vai trazer para ele um risco maior. Quais são esses ambientes restritos, né? São as salas cirúrgicas, as salas de recuperação, ou seja, as pós-anestésica, que fica dentro do centro cirúrgico. O paciente sai da cirurgia, fica monitorado por algumas horas para ver a evolução, para ver a recuperação dele, a volta da tempo anestesiado, né? Se ele apresenta algum distúrbio, se ele está apresentando bem a evolução, se ele está com sinais vitais presentes e normais, né? Então, isso faz parte da nossa rotina de enfermagem dentro de um centro cirúrgico, monitorar esse paciente no pós-operatório. Então, estamos dentro do centro cirúrgico em quais etapas? No pré, onde nós preparamos o paciente para ser encaminhado, ou seja, a gente faz todo aquele processo de admitir o paciente, organizar a higienização dele, fazer algumas técnicas de enfermagem, se for o caso, punção venosa, passagem de sonda, ou monitorar sinais vitais, se esse paciente já vier com algum catéter já de uma enfermaria, por exemplo, ou transferido. Nós estamos nas três partes do centro cirúrgico, pré, intra e pós-operatório, para você ver a importância que tem a enfermagem dentro dos ambientes em saúde. Né? Estamos em todas as áreas, todos os locais possíveis. Além das salas cirúrgicas, também já falei a sala de recuperação, né, pós-anestésica, corredor interno entre as salas cirúrgicas e as salas de pós-operatório e os lavabos, onde as equipes fazem a higienização das suas mãos e até o antebraço, né, para adentrar dentro da sala cirúrgica. Então, esses são altamente restritos. Fluxo de pessoal somente interno, quem trabalha no setor, e para entrar, se não for do setor, só por ordem da enfermagem, né, ou seja, da equipe, aliás, do chefe da equipe. Aqui a apresentação da zona, né, sala de pós, operatório, a própria sala cirúrgica, os lavabos, são essas áreas altamente restritas. Gente, alguma dúvida? Vamos agora para a classificação. Essa classificação ela é bem mais complexa. Ela já do início, antes da cirurgia acontecer, ela já indica se aquele procedimento cirúrgico tem um teor de infecção já dentro da própria demanda da cirurgia, ou seja, tem operações limpas, ou seja, procedimento cirúrgico onde não vai haver extravasamento de fluidos corpóreos, onde não vai contaminar cavidade, não vai contaminar órgãos. Como assim, Ana Paula? Exemplo, é uma cirurgia do trato intestinal. Sabemos que nosso intestino é grosso, delgado, até o ânus, são depósitos, né, de bolos fetais, altamente contaminada. Então, uma cirurgia nessa área, ela já é contaminada. Porque na hora que você abre, aliás, na hora que você faz a incisão no paciente, você expõe
aquele prato digestório dele, que vai proceder a algumas decisões, você corre risco de extravasar, eliminar por meio de algum problema, extravasar dentro da cavidade abdominal do paciente e ali haver uma contaminação. Infelizmente, né? Então, dependendo da cirurgia que vai ser efetuada, nós já sabemos se ela é uma operação limpa, se ela é potencialmente contaminada, se ela já é contaminada, se ela é infectada. Vou dar deixa eu dar um exemplo bem básico. É operação limpa. Vamos lá, vou dar uma aqui a vocês. Uma cirurgia obstétrica, né? Ou seja, uma cesariana, é uma cirurgia limpa. É uma cirurgia limpa que não vai ter risco de contaminação de, por exemplo, algum fluido amniótico ou sanguíneo vir a extravasar na cavidade abdominal e causar uma grande infecção. Os líquidos não vão trazer esse risco de altamente infeccioso para o resto do organismo, não. Uma potencialmente contaminada, né? Por exemplo, um paciente que sofre um acidente automobilístico, tem uma perfuração, tem uma laceração e já chega. Isso pode ser decorrente da ferragem do próprio carro que ele estava, da moto, da queda que ele sofreu, a lesão, do impacto sofrido com o asfalto, com a terra, né? Então, ele entra no centro cirúrgico com a ferida já exposta, ou seja, vai se fazer um procedimento cirúrgico numa lesão que já foi exposta, provavelmente contaminantes internos daquele local que ele estava, né? Como fungos, bactérias. Então, a gente diz que esses tipos de trauma já é potencialmente contaminado. As contaminadas, elas já trazem uma apresentação diferenciada, elas já trazem uma purulência, elas já apresentam um tipo de exudado, um tipo de líquido que indica que aquela área já está infectada, já está contaminada. Infectada não, já está contaminada, já está havendo um processo de infecção, que é diferente de uma contaminada para uma infectada. Uma contaminada, ela diz respeito a uma área que está sofrendo um processo inflamatório, que pode ser decorrente do próprio organismo mesmo, atacando algum patógeno interno, e não vem nada externo. Já uma infectada, ela já apresenta sinais de contaminação pesada, ou seja, uma ferida necrosada, uma lesão, por exemplo, um pé diabético, né? Quando já apresenta pontos necrosados e vai para o procedimento cirúrgico de debridamento, né? Então, ali já é um local contaminado. Então, naquele processo de descontaminar aquele local, debridar, retirar as células mortas, desvitalizar, né? Ter sido desvitalizada para tentar recuperar aquela área, a gente pode também dizer que ele pode sofrer, por exemplo, uma contaminação via sistêmica, que ele pode, além de estar somente nos tecidos mais superficiais, que quase sempre adentram já subcutânea, musculatura, já são mais profundos, né? Eles podem também entrar na corrente sanguínea. Então, isso é a diferença de operações. É como o paciente chega à sala cirúrgica, né? E o que ele já traz de potencial, né? Se é uma cirurgia limpa, potencialmente contaminada ou infectada. Então, dependendo do que tipo a gente diz que isso pode trazer um problema no pós-operatório. Né? Então, o paciente que já traz uma lesão potencialmente contaminada ou infectada, a gente tem que ter muito mais cuidado no pós-operatório para não agravar a situação dele e trazer danos permanentes a ele ou até mesmo óbito, levar ele a óbito. Gente, alguma dúvida? Qualquer dúvida, perguntem. Apesar de que é só leitura, apesar de que possa ser tido como fácil, não é. C6 e CME é uma disciplina que exige muito do aluno. Depois que você chega no estágio para centro cirúrgico, clínica médica, CME, você vai entender a importância do conhecer, do técnico científico. Então, eu preciso ter esse conhecimento, adquirir esse conhecimento técnico científico. Não posso chegar lá e achar que fazendo de qualquer jeito estou fazendo correto. Não, existe técnica que foram desenvolvida, estudada, catalogada, referenciada, para que a gente utilize para diminuir os riscos e os danos que a gente pode trazer para os nossos pacientes.
Nas operações limpas, né, são realizadas em tecidos estéreis passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório, local ou falhas técnicas grosseiras. Cirurgias eletivas, a traumática, ou seja, não sofrer trauma, com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem. Então, aquelas cirurgias não a traumática, né? A traumática que não vem, que não sofreu uma lesão anterior. Cirurgias eletivas, você marca para fazer o procedimento. Então, essas são as cirurgias limpas. Não ocorre penetração nos tratos digestivo, respiratório ou urinário. Gente, cirurgia desses três campos, elas são já cirurgia potencialmente contaminada. Porque no trato digestório, no trato respiratório, no trato urinário, a gente já não diz mais que é uma cirurgia limpa. Aqui está apenas como informação, né? Se o procedimento cirúrgico do paciente não envolver penetração no trato digestório, respiratório urinário, é uma cirurgia limpa. Por exemplo, a cirurgia cardíaca é uma cirurgia limpa. É uma cirurgia de correção, onde você encontrou o paciente normal, onde você vai, onde a equipe vai proceder com a cirurgia, mas ele não sofreu nenhum trauma anterior e nem tampouco vai pegar um desses três que a gente descreveu agora, o digestório, respiratório e urinário. Aqui, cirurgias cardíacas, a neurocirurgia, artroplastia do quadril, alguns exemplos, né? Cirurgias ortopédicas eletivas. Essas ortopédicas eletivas, exemplo, pode ser uma fratura, uma lesão que o paciente sofreu, caiu e venha corrigir. Diferente de uma lesão, de um acidente, onde você tem uma fratura exposta, onde você já levou aquele local a ter contato com o meio externo e já é potencialmente contaminada aquela área ali lesionada. Mas operações potencialmente contaminadas, né? São aquelas, né, que são realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação. Na ausência, gente, prestar bem atenção. Aqui diz que são as potencialmente contaminadas, elas são tidas como cirurgias realizadas em locais e tecidos que já são potencialmente colonizados por flora microbiana. Nós temos essa flora microbiana no sistema respiratório, nós temos no sistema digestivo, nós temos no sistema urinário. Então, prestar atenção, faz parte do nosso organismo, do nosso corpo, né? Existe esse tecido potencialmente já com a flora. Alguém pediu para entrar, licença. Então, parem só para aceitar aqui, Silvana. Boa noite, Silvana. Continuando. Então, esses tecidos que já apresentam essa colonização própria dela, a gente já diz que é potencialmente contaminado. Qualquer incisão, qualquer procedimento cirúrgico nesses tecidos, nessa área, pode trazer um desenvolvimento dessa flora que é normal, demasiar ou até mesmo trazer outros contaminantes, né? Cirurgias limpas por drenagem se enquadram nesta categoria, com penetração no trato digestivo, respiratório, urinário, sem contaminação significativa. Exemplo, histerectomia abdominal, intestino delgado, eletiva, digestiva de vias biliares sem êxtase ou obstrução biliar, cirurgias gastro-duodenal, feridas traumáticas limpas, com ação cirúrgica até 10 horas após o traumatismo. Outra coisa, depois de certo... Estou entendendo nada. Tá chiando? Tá chiando. Não estou entendendo não. Deixa eu colocar o fone, pode ser que esteja sem fone. Só um minutinho. Gente, tá todo mundo ouvindo com chiado?
pessoal? Ainda continua ouvindo com chiado? Ainda, professora. Sim. Continua com chiado? Porque daqui não tem nenhuma interferência. O aparelho eu tirei até do quarto para poder mandar interferência. Desliguei tudo. Deixa eu falar mais um pouco para ver se vocês continuam ouvindo. Assim, alguém está com o microfone aberto? Professora, Tatiana, dá para entender. Pode continuar. Natália. Consegue entender agora? Pronto. Então, quando a gente classifica os tipos de operações como limpa, potencialmente contaminadas e infectadas, a gente tem que saber da anatomia do nosso corpo, né? Então, você tem que entender o que são cirurgias limpas, potencialmente contaminadas e infectadas. Por isso é importante de vocês não discriminar as disciplinas iniciais do curso de vocês. Nenhuma disciplina ela é inferior à outra. Por mais que você ame centro cirúrgico, você tem que saber proceder corretamente numa lavagem simples de mãos. E você vai começar a trabalhar esse processo já lá em semiologia. Então, nunca descarte uma disciplina como sendo menor, de menor importância que outra. Dentro da enfermagem, são sequenciais, então é uma após a outra, mas nenhuma deixa de ser importante. Você pode até querer fazer algo, por exemplo, como segurança do trabalho, ir para nefrologia, ir para cardiologia, mas você tem que ter conhecimentos básicos sobre a enfermagem, que você vai ter que passar pelo curso sabendo, sair, pelo menos da formação técnica, sabendo o básico. E não tem como você chegar lá no ambiente de trabalho e não saber proceder numa lavagem simples de mão, numa lavagem cirúrgica, saber fazer uma paramentação, desparamentar, coisas simples que vocês irão fazer no cotidiano de vocês dentro do centro cirúrgico ou em outras áreas da enfermagem que vocês precisarão executar as técnicas, né? Então, não dispensem nenhum conhecimento dentro da área, todos são sequenciais, de suma importância para a formação de vocês daqui para o término da disciplina. Então, nada de achar que a disciplina é chata porque é cansativa, exige muito, tem muito material, mas é assim mesmo. Uma vez formado, após 2 anos de curso, vocês estudarão o resto da vida, vocês irão se melhorar profissionalmente, vocês irão estudar as novas demandas em saúde que apresentarão, as novas técnicas, as novas resoluções, o que o Conselho de Enfermagem traz, que o próprio Ministério traz para a execução da nossa função, da nossa profissão, né? Então, não dispensem conhecimento, pelo contrário, só puderem dele. Continuando aqui, né? Na ausência do processo infeccioso inflamatório com falhas técnicas discretas no transoperatório, cirurgias limpas com drenagem se enquadram nesta categoria. Ocorre penetração no extrato digestivo, respiratório, urinário sem contaminação significativa. Ou seja, potencialmente contaminada, ela tem sim, ela chega a esses locais com flora própria, né? Flora do trato respiratório, do trato digestório, do trato urinário, mas se não houver uma contaminação inicial, ou seja, se ele não traz um processo inflamatório inicial, ele não é contaminado, ela é potencialmente contaminada pela própria natureza daquele local, porque já existe a flora microbiana ali interna, né? Quem nunca ouviu dizer, vou tomar lactobacilo, vou tomar iogurte para melhorar a minha flora intestinal. De fato, nós temos uma flora intestinal, nós temos micro-organismos vivos dentro do nosso sistema digestório, por isso que a gente diz, num processo cirúrgico, onde a gente vai ter que fazer uma incisão, fazer um procedimento dentro de uma dessas áreas, a gente já disse que a cirurgia é potencialmente contaminada pelo meio interno dela. Não é nem que ela esteja apresentando processo infeccioso, purulência, não, pelo próprio meio interno, quem já habita aquele sistema. Então, o sistema digestório tem seus próprios habitantes, sua própria flora, o sistema respiratório tem a sua própria flora,
o sistema geniturinário também tem a sua própria flora. Mesmo que não apresente nenhuma infecção inicial, internamente ele já tem a própria flora, por isso que são potencialmente contaminadas. Aqui diz algumas cirurgias, né? Como a esterectomia abdominal, intestino delgado. Nessa esterectomia abdominal, ela é potencialmente contaminada, porque na hora que a incisão é feita no baixo ventre, né, na região abdominal, e você vai retirar, a esterectomia vai retirar o útero, o ovário, ou parcialmente parte do nosso sistema reprodutor, ele pode fazer sem querer uma contaminação, perfurar o intestino, né, e contaminar aquela área. E o próprio, por exemplo, útero, a gente tem a nossa própria flora interna, né? Nós temos nossas microbióticas internas já trabalhando, fazendo as funções dele. Então, algumas são potencialmente contaminadas justamente pelo que já existe nele, pela a flora que já habita aquele local. Então, sempre prestar muita atenção no que é potencialmente e o que é contaminado. E potencialmente ele vai sempre ser com relação a quem já habita o local, ou que aquele local tem um risco maior de uma contaminação com a flora de outro local. Os contaminados eles já apresentam, independente deles terem ou não a própria flora, eles já apresentam uma contaminação. Já existe um tecido traumatizado, já existe um processo inflamatório lá naquele local, já existe todo um processo decorrente antes mesmo da cirurgia. Nas operações contaminadas, né, são realizadas em tecidos traumatizados, recentemente abertos, colonizados por micro-organismos. Descontaminação difícil ou impossível, bem como aqueles que tenham ocorrido falhas técnicas grosseiras na ausência de supuração local. Presença de inflamação aguda na incisão, cicatrização de segunda intenção, grande contaminação a partir do tubo digestório, obstrução biliar ou urinária. Eu não sei se vocês já tiveram não vou dizer o privilégio, mas vocês já tiveram a oportunidade de ver uma incisão cirúrgica contaminada. Vamos lá trazer uma bem simples, né, para nós mulheres. Quase sempre a gente já viu uma amiga, uma irmã, uma mãe, uma vizinha que fez uma cesariana e aqueles pontos inflamaram, infeccionaram, começaram a trazer problemas dentro daquela paciente. Quando existe esse processo que o corpo consegue expulsar o que está sendo produzido, né? Todos aqueles restos, aquele coisa, aquele processo da inflamação, e consegue expulsar mesmo sem o dreno, mas consegue trazer, externalizar aquele líquido, a gente consegue visualizar muito mais rápido, tratar muito mais rápido, mas quase sempre esse paciente vai voltar para o meio intra-hospitalar. Se a incisão, ele saiu da cirurgia, após esses dias que estava em casa em recuperação, a cirurgia apresentou uma inflamação aguda, uma infecção, ele tem que retornar, se for o caso mais grave, para fazer o tratamento internamente no hospital. Aí já vai ser com um antibiótico, já vai ser uma limpeza do local com mais higiene, com a mais aséptica possível, né? Então, algumas pessoas desprezam o conhecimento técnico e fazem de qualquer jeito, mas vocês não são qualquer pessoa, são profissionais que têm responsabilidade com a vida do outro, e entra na enfermagem, não entrem pelo jaleco, não entrem pelas fotos do pijama, não entrem pelo simples fato de ser uma técnica de enfermagem, entrem porque vocês têm capacidade de ajudar o próximo com o conhecimento de vocês. É uma profissão que exige responsabilidade. Nós não estamos entrando apenas para nos apresentar à mídia ou nos apresentar à sociedade. Nós estamos para cuidar da sociedade. E esse paciente pode não ser nada seu, um familiar, um vizinho, mas ele é pai de alguém, ele é mãe de alguém, ele é parente de alguém. E os melhores cuidados que ele irá receber nas suas mãos fará a diferença na recuperação dele. Principalmente os pacientes que pós-operatório, são pacientes que já têm com eles um risco maior, né, pelo próprio processo, trazem consigo já essa necessidade mais aguçada de nós, enfermeiros, trazer e beneficiar a recuperação para que eles saiam do hospital o mais rápido possível,
cicatrizem, se recuperem e voltem para o meio familiar, consigam concluir a sua recuperação no meio intrafamiliar, porque, infelizmente, nós sabemos que o meio intra-hospitalar traz muito mais risco de infecção a esse paciente. Vamos agora ver as operações contaminadas, né? Esse local de descontaminação difícil é impossível, bem como aquelas que têm ocorrido falhas técnicas grosseiras de supuração. Exemplo delas, né? Como já tinha lido esses três, vamos para o último aqui. Cirurgias de cólon, cirurgias intranasal, cirurgia bucal, cirurgia dental, cirurgia de debridamento, cirurgia de queimaduras, cirurgias com fraturas expostas após 10 horas. Vejam aqui a importância de se saber o tempo que faz que aquela área já está exposta ao meio externo. Então, o paciente sofreu uma lesão exposta, abriu, lesionou, decorrente de um acidente, de uma queda. Quanto mais tempo ele passa para ser atendido, quanto mais tempo ele passa para chegar ao meio, à sala operatória, para corrigir aquele problema dele, mais riscos de infecção ele corre. Então, o paciente que passa mais de 2 horas com aquela área aberta, exposta, então, infelizmente, esse paciente já está com a área contaminada, ele já traz presença do micro-organismo da área ao qual ele estava, seja porque ele sofreu uma queda numa área muito suja, com muita sujidade, seja porque quem limpou não fez a limpeza correta, mas já está contaminado. A partir daí, a gente já trata essa lesão com esse potencial de contaminado. Então, prestar atenção. Cirurgias contaminadas. Professora, mas como é que eu vou distinguir? Distingue pela anatomia, pela fisiologia do nosso organismo. Então, o colo. Cirurgia de colo. O que é que nós temos no colo? O que é que nós sabemos na anatomia? Pelo simples fato do sistema digestório e pelo colo nós excretarmos, né, fezes, os bolos fecais, e com ele trazer já uma superflora de bactéria natural do nosso próprio organismo, aquele local já é contaminado, né? A parte respiratória, que é intranasal, a parte bucal, né, que é a intranasal também, a parte dental, debridamento de queimadura, pacientes que sofrem queimadura já trazem esse potencial de risco contaminado e as fraturas expostas, e mais algumas outras que não trouxe todas aqui para vocês. E quais são as operações infectadas, né? São todas elas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão com presença do processo infeccioso, ou seja, supuração local, você vai ver a presença de líquido sendo produzido para aquele processo infeccioso, né? Ou apresenta, se não apresentar a supuração, pode apresentar o tecido necrótico, e geralmente nós conhecemos muito bem ele com aquela cor amarronzada para preto bem escuro, né? Corpos estranhos e fluidos de origem suja. Então, esses já são operações infectadas, já trazem consigo uma grande flora, um grande número de bactérias, de micro-organismos dentro daquele sítio ali, onde mesmo a gente fazendo todo o processo ascético da cirurgia, ela já é uma cirurgia infectada por trazer com ela já todos esses micro-organismos, né? Exemplo delas são as cirurgias de reto e ânus, com presença de pus. Se o sistema digestório já é potencialmente contaminado por toda a flora que nós temos internamente, né, dentro do sistema, quando esse processo infeccioso apresenta pus, ele já é infectado, já tem presença de infecção, né? Nefrectomia, com infecção, né? Vísceras perfuradas ou colecistectomia, vesícula, né? Algumas pessoas sofrem problemas de vesícula, a vesícula biliar, ela rompe, infecta a cavidade abdominal, né? Ou seja, ela contamina a cavidade abdominal. Vísceras perfuradas, pessoas que sofrem traumas e sofrem perfurações internas, né? Isso pode decorrer, por exemplo, de acidentes. Não necessariamente só perfurações pontiagudas, mas impactos que causam rompimento das vísceras, né? Pode causar essa laceração e
esse derramamento do interno das vísceras para a cavidade abdominal. E segundo o anexo 3 da portaria do Ministério da Saúde, né, de 92, as infecções pós-operatórias devem ser analisadas conforme o potencial de contaminação da ferida cirúrgica, entendido como o número de micro-organismos presentes no tecido a ser operado e a classificação no final do ato cirúrgico. Então, essa avaliação ela é feita inicialmente pelo tipo de cirurgia, em qual área vai ser cirurgiada. Então, a gente já sabe se essa cirurgia será uma cirurgia limpa, potencialmente contaminada ou infectada, porque nesses locais nós saberemos se há presença de micro-organismo e se a quantidade de micro-organismo interfere diretamente na recuperação do paciente, pode causar danos, né? Aumentar o número de dias desse paciente internamente no hospital, porque precisará tratar não só pelo procedimento cirúrgico em si, mas pela infecção que ele já traz, né? Então, infelizmente, se a gente não souber conhecer, não souber distinguir, a gente pode passar um vexame, mas isso nada é imediato. Ou seja, se vocês se prontificarem a trabalhar o conhecimento de vocês, a buscar, reforçar, a visitar sites importantes como o Ministério da Saúde, as portarias, os anexos que eles sempre trazem para melhorar o nosso conhecimento, eu digo a vocês que vocês sairão do curso de vocês muito mais capacitados, um potencial de conhecimento invejável. A instituição ela pode trazer o melhor material, o professor pode se dedicar ao máximo para trazer, nortear todo o estudo de vocês, mas precisa ver da parte de vocês também essa necessidade de absorver, de querer melhorar, de perguntar se tiver dúvida, de questionar se houver necessidade, de trazer situações para dentro da aula que tragam um melhoramento do conhecimento, não só de vocês, mas de toda a turma. Isso faz parte do processo de ensino-aprendizado, essa divisão, esse compartilhamento de conhecimento, né? Saindo das classificações das cirurgias, dos tipos de cirurgias, né? Vamos ver a assistência pós-operatória, né? Ela dá início no momento que o paciente sai do centro cirúrgico e retorna à enfermaria. Essa assistência ela tem por objetivo detectar e prevenir a instalação de complicações pós-operatórias e, consequentemente, obter uma rápida recuperação. Se é importante toda a responsabilidade que nós temos que ter dentro do local, dentro da sala cirúrgica, no pós-cirúrgico também existe essa responsabilidade nossa. E queremos o mais rápido possível esse paciente recuperado fora da instituição, para evitar os riscos a uma possível contaminação ou uma infecção mais pesada. Esse paciente ele é transferido, né, por mata, posicionado de acordo com o tipo de cirurgia que foi submetido. Se for aqui, é um caso, por exemplo, de uma cirurgia ortopédica, se precisar levar o membro, dependendo da situação, a gente tem que cumprir. Essas prescrições vão ser colocadas no prontuário do paciente pelo médico, nós só fazemos a assistência. Então, quem prescreve é a classe médica, quem dá assistência aos cuidados somos nós, enfermeiros. Então, manter o paciente aquecido, se houver necessidade, manter as suas funções respiratórias, caso ele precise de oxigênio, isso também vai ser orientado conforme a prescrição médica, né? Mas se você vê que o paciente precisa e não tem nenhum médico para fazer aquela prescrição, você pode já ofertar a oxigenoterapia até encontrar o paciente para avaliar, encontrar o médico para avaliar o paciente. Observar o nível de consciência, isso diz com relação à questão neurológica do paciente, conhecer o estado geral dele, quadro de agitação e outros comprometimentos neurológicos. Então, com relação à fala, a resposta ocular, a resposta verbal, a resposta motora, então tudo isso tem a ver com a questão neurológica, a gente tem que observar. Mas, como eu digo lá, a gente usa bastante, né? E também pode ser utilizado não necessariamente no pós-operatório, mas a gente precisa conhecer os distúrbios neurológicos, né, se o paciente apresenta algumas delas, para poder tratar conforme ele apresenta a necessidade. Ainda nessa assistência pós-operatória, precisamos verificar as anormalidades no curativo, se há
presença de secreção ou sangramento no polo cirúrgico, observar o funcionamento das sondas, dos drenos, dos catéteres e conectá-lo às extensões, ou seja, isso é função nossa, toda essa assistência dada por nós, a equipe de enfermagem. Controlar e anotar os sinais vitais, bem como o gotejamento de soro, sangue ou derivados, e verificar também anotações do centro cirúrgico e executar as prescrições médicas. Lembre-se sempre de sinais vitais, ele está relacionado ao equilíbrio do organismo. Então, quando a gente sabe aferir temperatura, aferir pressão, aferir frequência respiratória, tudo isso é relacionado ao bem-estar do paciente, ou seja, o equilíbrio do sistema do paciente. Então, o paciente que está no estado febril, apresenta um aumento de temperatura, está havendo desequilíbrio, está havendo um processo infeccioso, febre não é doença, febre é sintoma. Então, se eu preciso conhecer o que é normal, parâmetros normais de sinais vitais, para mim poder entender quando esse paciente estiver com algum distúrbio. Eu preciso compreender que uma PA 12/8, que a gente considera normal, eu preciso saber que um paciente tiver com pico hipertensivo, né? Taquicardia, com aceleração, com muitos batimentos por minuto. Então, isso a gente precisa saber. Eu preciso conhecer a saturação de oxigênio do paciente, eu preciso compreender que abaixo de 90 já é um quadro preocupante. Um paciente com necessidade de oxigênio, ele vai desenvolver problemas neurológicos, ele vai ter perda das funções neurológicas, pode haver desmaio, pode haver algumas outras complicações se ele passar muito tempo com essa necessidade de oxigênio. Então, tudo isso diz respeito às nossas obrigações como enfermeiro, né? Conhecer essas técnicas, saber controlar, conhecer o que é normal, principalmente na questão dos sinais vitais, que infelizmente, eu disse até na aula anterior, eu já recebi relato de profissional que saiu da enfermagem sem saber aferir uma pressão. Ou seja, ela faz que verifica, não identifica, assiste linha de ósseo, dá uma média aí, um 12/8, um 12/11, 12/7, faz uma média do que possa estar o paciente, como possa estar o paciente, e fica de boa. Só que se esse paciente tiver taquicardia, né, tiver com uma taquicardia, tiver com pressão elevada, acima de, por exemplo, 16/10, 16/11, se esse paciente precisar de um atendimento mais especializado e nós, como enfermeiros, não soubermos discernir que é uma aferição de sinais vitais correta e colocar aquelas aferições todas descontroladas e entender que aquele paciente está bem, sendo que não está, né? Então, é uma preocupação minha como profissional, desde sempre, desde que eu era aluna como vocês, eu sempre me obriguei a ter que ficar mais atenta aos sinais vitais, porque é o mínimo do mínimo a gente sair de uma formação na área de enfermagem, conhecendo técnicas obrigatórias da nossa área. Todas são importantes, mas a gente pode até sair sem dominar alguma, mas haverá tantas outras que precisamos ter esse domínio na nossa técnica. Tá aí a aferição dos sinais vitais é uma delas, o gotejamento de soro, averiguar, né, drenos, sondas, catéteres, saber fazer todo esse acompanhamento, fazer as anotações de enfermagem, porque o profissional que irá trabalhar com aquele paciente no plantão seguinte, ele precisa das descrições corretas, dos procedimentos corretos, do que tudo que foi feito durante o plantão de vocês, né? Além de tudo isso, promover conforto e segurança através de um meio ambiente, né, adequado, uso de grades, se houver necessidade, e mobilização de mãos. Alguns pacientes precisarão ficar imobilizados em seu leito, que apresenta agitação ou presença de muita dor, e precisa ficar contido no seu leito, né? Ou também com as grades suspensas para evitar quedas decorrentes de algum problema que ele venha a sofrer. Continuando na assistência, né? Precisamos observar bem o funcionamento e controlar, né, quando houver necessidade, a eliminação de líquidos por sondas e drenos. Gente, outra coisa bem importante. Quando nós
equipe de enfermagem, passamos no leito do paciente e perguntamos sobre a eliminação fisiológica. Fez xixi, fez cocô? Também é algo muito importante. Nossa saúde, ela deixa pistas em coisas básicas e simples do nosso organismo. Então, os sinais vitais, eliminações fisiológicas são coisas altamente, são itens altamente importantes para conhecer o bom funcionamento do nosso sistema, né? Então, quando alguma coisa desequilibra, quando alguma coisa está fora do normal, nós temos uma alteração em sinais vitais, nós temos uma alteração, provavelmente, nas eliminações fisiológicas, pode ser presença de complicação, pode ser nada além do que por exemplo, uma privação do paciente, a pouca ingestão de líquido, não está urinando, ou pouca ingestão de alimento, não está produzindo bolo fetais a cada 24 horas, pode. Mas a extensão de dias que o paciente pode passar sem eliminar, isso já não é normal. Né? Então, precisa averiguar com mais cuidado as eliminações fisiológicas dos pacientes. Então, perguntem, quando forem visitar o paciente, passar no leito do paciente, sempre lembre de perguntar, depois que ter isso nas vitais e anotar no prontuário, lembre-se de perguntar as eliminações fisiológicas, ou use a palavra mais comum que vocês queiram. Está fazendo xixi, cocô, fez xixi, cocô hoje? Às vezes que você passar no leito do paciente para acompanhá-lo, se informe disso e anote, porque isso é importante até para a evolução do paciente. Ofertar ou forçar a ingesta de líquido e sólido assim que a dieta for liberada. Pacientes cirúrgicos, né? Precisa de um cuidado com a mudança de decúbito. Por que, professora? Porque na mudança de decúbito a gente evita o aparecimento, o surgimento de lesões por pressão, ou as famosas escalas, né? Então, pacientes, por exemplo, pacientes operatórios de ortopedia, né? São pacientes que muitas vezes precisam passar muitos dias restritos ao leito, na mesma posição. Então, infelizmente, esses pacientes têm muito mais susceptibilidade de adquirir uma lesão por pressão. Pacientes idosos, gestão raquítico, o próprio peso dos ossos sobre os tecidos, sobre as camadas de tecido pode lesionar. Então, esses pacientes são mais suscetíveis também. Então, ter cuidado, mudança de decúbito a cada 2 horas, se o paciente estiver podendo ser mudado de posição. Né? E lembrar sempre, precisa saber se o paciente vai precisar fazer mudança de decúbito, porque é importante para prevenir as lesões por tração. Promover movimentação ativa, cada pós-cirúrgico, cada pós-operatório, existe um tempo limite para o paciente deambular, andar, gente. A palavra correta para falar que o paciente está se movimentando é deambulando. Então, dependendo da cirurgia que o paciente faça, existe um tempo para que ele possa se levantar e deambular para ajudar no seu processo de cicatrização, né? Essa deambulação pode ser com ajuda, e pode ser também permitida se ele tiver condições físicas, né? Então, se o paciente, apesar de estar liberado para deambular, não apresenta condições físicas, mesmo assim tem que saber por quais motivos ele apresenta e tentar ajudar para poder melhorar as condições desse paciente o quanto antes. As trocas de curativos, né? Orientar o paciente e a família para a alta quanto à importância do retorno médico, para o controle e cuidado a ser dispensado no domicílio, como, por exemplo, pacientes que vão estar saindo com gesso, ter repouso, ter limpeza adequada. Então, a gente precisa conhecer a cirurgia, conhecer o pós-cirúrgico desse paciente, para que a gente possa também estar orientando os parentes quando levar esse paciente para casa, saber proceder para não haver risco de infecção, seja por maus hábitos de higiene, seja por descuido, seja por desconhecimento daquele processo. Então, somos nós que orientamos. Ainda nos fatores, né? Aliás, perdão, saindo da assistência pós-operatória, essa é a nossa obrigação como enfermeiro no centro cirúrgico, no pós-cirúrgico, né?
vamos aqui mostrar alguns fatores de risco para o paciente. Precisamos verificar o estado clínico do paciente, definir o risco cirúrgico, né? Definir se a equipe que faz, a equipe médica vai trazer essa definição, e nós, como enfermeiros, que vamos dar para prestar assistência, vamos estar inclusos nessa equipe para saber como proceder. Tomar decisões que beneficiem o paciente, né? O manuseio pré, trans e pós-operatório, tá? Aí as três partes do centro cirúrgico, o pré, o trans e o pós-operatório. Avaliar o estresse cirúrgico, o pós-operatório, a morbidade, a duração de hospitalização. Então, dependendo do procedimento cirúrgico, o tipo de cirurgia, o órgão que vai ser cirurgiado, o tamanho da incisão, as horas de duração do pós-operatório, tudo isso influencia nas condições de vida do paciente. Né? A morbidade, se o paciente já traz uma doença crônica, se ele é um paciente obeso, se ele é um paciente idoso, se ele é um paciente com doenças crônicas, a duração da hospitalização, tudo isso influencia. São fatores de risco para o paciente. Tudo isso pode ser um mau prognóstico se não for trabalhado, acompanhado e tentado diminuir o máximo possível desses problemas evoluírem para um possível risco, né, maior para o paciente, até mesmo o óbito. Fatores de risco relativo ao doente, né? Eu até me antecipei. Idade do paciente, se ele traz alguma comorbidade, se ele tem relação de risco-benefício para o cliente, complicações potenciais, resposta orgânica, fatores imunológicos, dentre outros. Então, esses fatores de risco, ele pode ser algo trazido pelo estresse cirúrgico durante o processo de pós-operatório, né, ou durante a hospitalização. Ele pode ser um fator trazido já com o paciente. Então, um paciente idoso, um paciente com obesidade, um paciente com a presença de doenças crônicas, tudo isso é fator de risco para a melhora do paciente no pós-cirúrgico. Fatores de risco relativos ao procedimento cirúrgico realizado, tipo de cirurgia, complicação, órgão afetado, entre outros. Então, vocês compreendem que uma cirurgia por si só, ela traz agravamento. Nós estamos lesionando uma área que estava ali, vamos lá, numa cirurgia limpa, né? Nós vamos lesionar um local, vamos potencializar aquele local para uma possível infecção ou uma entrada de micro-organismo antes que aconteça a cicatrização. Então, o que a gente não quer é que aquele local ele seja habitado por micro-organismos e que aqueles micro-organismos potencializem aquele local com uma inflamação, uma infecção, generalize, possa trazer transtornos maiores, como até mesmo o óbito, a perda do paciente. Então, isso é fator de risco, não só o que ele traz consigo, mas tudo que está ali dentro do pós, do pré, do trans e do pós-operatório pode também trazer danos ao paciente. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Verificar o estado clínico do paciente, esse manuseio entre o pré, o trans e o operatório, o estresse pós-operatório, a duração da hospitalização, a própria duração da cirurgia, as complicações que ele já traz, todo aquele processo de adoecimento que ele já pode trazer junto com ele, pode interferir diretamente nesse processo de melhorar, ou seja, de cura, de cicatrização do paciente, né? Trazendo ainda mais alguns fatores de risco para o paciente cirúrgico, né? É importante a anamnese e o exame físico, é hiper importante, né? A melhor forma do paciente, o que o paciente traz de melhor forma, conhecer o aparelho cardiovascular, né, é prioridade, saber se esse paciente traz pacote de exames padronizado, a má identificação pode trazer risco, alguns gastos desnecessários, risco potencial, risco médico legal. Então, esses fatores aqui que a gente inclui não estão descartáveis. Todos eles são importantes trazer, existe a anamnese e exame físico para isso, a história do paciente, trazer toda a história da doença do paciente, né, conhecer essa história. O exame físico vai nos dar mais detalhes sobre aquele problema e não pode ficar descartado, tem que estar lá anotado na evolução, seja por nós, equipe de enfermagem, seja feita por nós, equipe de enfermagem ou pela equipe médica.
Temos também ainda a questão dos exames laboratoriais, né? Um a cada 300 pacientes ficam alarmados com exames alterados e não necessariamente significa doença. Então, alteração do colesterol não necessariamente é uma doença, mas pode potencializar outros problemas de saúde, não interferir naquela situação cirúrgica em si. Alguns pacientes trazem esse alarme, né, esse medo, mas isso é avaliado pelo médico. Então, está com uma taxa descompensada nem sempre quer dizer que é um problema elevado, claro, uma hipertensão, uma PA alta, uma glicose alta, é sim, muito risco para o paciente. Mas alguns outros fatores, alguns outros exames alterados não vai interferir muito no processo para o paciente fazer a cirurgia, né? Isso tudo é avaliado, isso não é nós enfermeiros que vamos dizer e relatar isso ao paciente, a própria equipe médica vai estar orientando e nos repassando também, né? Um a cada 1.746 pacientes se beneficiou com o total da descoberta, né, desses exames laboratoriais. Testes com resultados normais ou limites, né, quase sempre podem ser inúteis nessa hora. Mas, sim, se o exame gera um novo problema ou atrasa o seu procedimento, traz prejuízo. Então, às vezes, um exame, ele não necessariamente é para descobrir ou trazer uma resolução para aquele procedimento em si, mas é para saber como está o seu sistema, como está o seu sistema, o seu organismo, e para ver se alguma alteração, por meio desses exames, pode trazer algum problema futuro depois da cirurgia, né? Esses exames, eles são mais levados em consideração quando eles trazem diagnóstico da doença que é avaliada. Então, se o procedimento cirúrgico exige certos exames para comprovar a necessidade da cirurgia, esses são interessantes ser avaliados, né? Exigidos. Porém, nem todos os exames que o paciente acha que precisa fazer vai ser benéfico para aquele processo. Mas isso aí é uma coisa que a gente, como equipe, vai estar junto da equipe médica. Vamos estar nesse resguardo aí, trazendo essa melhora para o paciente, orientando o que for possível também. Então, tem problemas que eles trazem já consigo antes da cirurgia, e a gente precisa ter essa consciência de que vai precisar ter muito jogo de cintura e muito conhecimento para poder diminuir, desmistificar alguns processos que faz parte do nosso dia a dia de enfermeiros. Meninas, esse foi o material da aula, trazendo a parte da paramentação, a parte do pós-cirúrgico, a parte das classificações das cirurgias contaminadas. Essa parte da contaminação, né? Tipos de cirurgia contaminada limpa, potencial de contaminação, contaminada ou infectada. É muito interessante até para vocês compreenderem quando vocês, mesmo que não forem para o intra-hospitalar, forem para o centro cirúrgico, mas no dia a dia, na atenção básica, vocês irão se deparar com alguns tipos dessas. Alguns pacientes traz pós-cirurgicamente, né, feridas limpas, ou potencialmente contaminada, e seremos nós, profissionais de enfermagem, atuando na atenção básica, ajudando a melhorar o quadro do paciente. Então, vocês, além de precisar conhecer os tipos de cirurgias, né, e as potencialidades que ela traz para estar ou não contaminada, vocês pegarão muitas delas também, às vezes, pós-cirúrgico, onde nós precisamos fazer esses cuidados de enfermagem, né? Para a próxima aula, meninas, podem abrir o áudio se quiserem, viu? Fiquem à vontade. Ainda temos para as duas próximas aulas, temos anestesia geral, vamos conhecer anestesia geral, a local, a peridural e a ratiana, né? Tem esses 4 tipos. É importante que a gente conheça dentro do centro cirúrgico, vocês vão sempre trabalhar conhecendo e ouvindo falar delas, né? Para proceder com qualidade dentro do centro cirúrgico, vocês precisam conhecer o que é lavagem simples de mãos, lavagem por fricção, a gente vai utilizar o álcool, né?
lavagem cirúrgica, que é para aquela equipe que vai entrar, para os membros que vão entrar na cirurgia. Vocês precisam conhecer a paramentação cirúrgica. Vocês já conheceram hoje os itens de paramentação. Vocês irão agora conhecer como se paramentar e desparamentar. É uma técnica, né? Então, o que é que vem primeiro? É o capote ou é a máscara? Vocês saberão quando for a próxima aula para conhecer a paramentação e desparamentação. Os itens já conheceram, falta agora conhecer o passo a passo de quem vocês do qual vocês começam a paramentar-se primeiro. Vocês precisam conhecer a importância de se calçar a luva estéreo. Vão ver também a instrumentação cirúrgica, que por si só ela já é uma aula gigantesca. A instrumentação cirúrgica, CME, são assuntos bem interessantes para uma única aula, que são muito conteúdo, elas duas. Gotejamento. Vou trazer a regrinha básica para vocês, a forma matemática de vocês saberem como fazer gotejamento, mas isso aí vocês vão trabalhar, eu acredito que já tenham trabalhado em semiologia e semiotécnica, já estejam trabalhando esse material. Vou abrir aqui a tela. Para a questão hospitalar, vocês precisam conhecer a importância do controle da infecção hospitalar. Por isso que nas instituições existem as equipes de CCIH, é obrigatório, exigir que o profissional conheça as técnicas e as façam de forma certa, de forma que não contamine, que não aumente a probabilidade de contaminação daquele ambiente, é de obrigação da instituição, é como a gente exigir o uso do EPI. Vocês que poderão atuar, por exemplo, em empresa, vai ter profissionais que não vão usar EPIs, mas eles sabem da obrigatoriedade. Dentro da área da saúde, nós sabemos a obrigatoriedade de usar o EPI. Dentro do campo cirúrgico, não tem quem não faça, todos são obrigados, porque ali você está colocando risco do paciente. No dia a dia, durante o atendimento em saúde, na atenção básica, na sala de vacina, na visita domiciliar, tratamento curativo, você pode até não se paramentar conforme a exigência, mas ali você está se pondo em risco. Dentro do campo cirúrgico, não, a gente está diminuindo a potencialidade de risco para o paciente. Ali é o paciente que está em maior estado de vulnerabilidade, porque o procedimento em si, que vai ser evasivo, pode deixar ele totalmente exposto aos micro-organismos que nós venhamos a trazer para dentro do campo cirúrgico. Então, é importante que vocês conheçam o controle de infecção hospitalar, por qual a importância. Aproveitando a deixa, vocês que sabem a importância dos cuidados em higiene nas mãos por causa da Covid-19, e sabendo disso, não só por causa da Covid-19, mas no meio hospitalar sabemos que a Covid-19 é um vírus, né? Aliás, o SARS-CoV é um vírus que causa a Covid-19. Mas dentro do intra-hospitalar, dentro do ambiente hospitalar, nós teremos bactérias, fungos, vírus, e com um potencial de adoecimento ou de letalidade muito maior do que o que a gente pode imaginar, causam danos irreparáveis, como, consequentemente, o óbito. E medidas simples, como a lavagem de mãos, o não cruzamento de infecções, sair de um atendimento a um paciente, passar para o outro, sem fazer a asepsia correta das mãos, né? Ou do equipamento que você vai utilizar de um para o outro. Então, tudo isso é importante. Ah, professor, isso é muito chato, a gente vai repetir isso 500 vezes no dia, se preciso for, sim. Tem que ter a responsabilidade, dormir de consciência tranquila, que tudo que nós fizermos em atendimento ao paciente foi o melhor possível dentro dos conhecimentos técnicos. Porque eles estão lá para ser bem recebidos, e a nossa obrigação como profissionais é dar o melhor. Agora, não é dar o melhor porque somos bons, não. Dar o melhor porque somos bons amigos, bons vizinhos, não. É porque somos bons profissionais. É uma responsabilidade que a gente tem que ter, desde o início da formação até o resto da sua vida como técnico de enfermagem, como enfermeiro. E os tipos de anestesia a gente vai ver na próxima aula, né? E os itens que eu citei vai ser para a última aula, vai ser CME e instrumentação cirúrgica, que é os assuntos mais pesados que vocês terão. Pesado, que eu digo assim, é muita coisa para se decorar tudo, para se aprender tudo, em pouquíssimas aulas, né? Mas teremos tempo também na volta presencial.
Meninas, alguma pergunta? Luciana, Rafaela, Ana, Jussiara, Kátia. Alguma dúvida? Não, professora. Prepare-se, Não, porque todo esse professora. assunto que a gente vê online, quando vocês retornarem às aulas presenciais, tomara Deus que seja o mais breve possível, enfermagem online não tem como durar eternamente, né? Tem que haver a presencial, tem que haver laboratório, tem que haver estágio. E queremos isso em breve, se Deus quiser, quando for liberado. Tudo que vocês estão vendo aqui, vocês vão entender a importância de se conhecer quando vocês forem para os laboratórios, fazer aulas práticas, né? Onde vocês precisarão fazer a asepsia correta das mãos, não precisarão fazer o manuseio do paciente restrito ao leito. Tudo isso vocês precisarão entender, compreender, para depois executar. Então, conhecimento, ele traz poder, e esse poder vai trazer essa garantia para vocês, né? Executar a técnica com a melhor eficácia possível. Mas para isso precisa de conhecimento. Então, não dá para fazer uma técnica bem feita se não houver conhecimento prévio, a parte da leitura, a parte do engajamento do material. E na hora do laboratório, vem as dúvidas. Professor, eu fiz errado, porque eu estou demorando, não tem problema. A gente está no laboratório para aprender. A gente treina para isso. A gente treina para sair de lá, para ir para os estágios com capacidades mínimas de atender bem o paciente. Professor, no estágio, se houver dúvida, não tem problema. Vocês terão um preceptor ao lado de vocês, onde vão estar ajudando, auxiliando. Não façam se não tiver segurança de executar uma função de vocês. Não administre se vocês não souberem interpretar a prescrição médica, voltem e perguntem ao médico. Se não souberem executar a técnica, peçam ajuda ao preceptor. Isso ainda quanto alunos, né? Quando terminar o curso de vocês forem profissionais já autênticos, com diplomas em mãos, porém a título, aí sim, vocês terão que usar de muita sabedoria de vocês, além do que de humildade. Chegou no ambiente de trabalho, vai haver um procedimento que você não tem domínio, não custa nada chamar um colega que tem mais conhecimento, tira as dúvidas e depois executa, ou pede para fazer com ele, ou pede para ele fazer primeiro, ou pede para ele orientar você a fazer, não custa nada. Custa que você precisa ser humilde para entender que a gente não nasce pronto, a gente se faz a cada dia melhor. Então é isso que um profissional tem que entender. Ele não sai de 2 anos de curso sendo o expert, sendo o bam da enfermagem. Ele sai com conhecimento suficiente para ser um bom técnico e, consequentemente, as execuções da técnica e o conhecimento adquirido no dia a dia, com mais conhecimento vocês irão procurar se abastecer-se, melhorar com profissionais, irão fazer de vocês excelentes profissionais. Então, vocês entram na rotina de enfermagem, o primeiro ano é um sufoco. Com 10 anos, vocês tiram de letra. Ou seja, vocês fazem as técnicas de enfermagem, executam as técnicas de olhos fechados, como diz o ditado, né? Então, o que eu desejo para vocês é que vocês sejam excelentes no que fizerem, façam o melhor, não só para serem boas profissionais, mas para que vocês possam ter a consciência tranquila de dormir e saber que fez o melhor possível, e que fez dentro do conhecimento técnico científico. Não fiz porque vou fazer de qualquer forma, não. E preciso haver a responsabilidade de executar as técnicas de enfermagem dentro dos conhecimentos técnicos científicos. Lembre-se sempre disso, nós temos embasamento científico para executar as nossas funções de enfermagem, as nossas obrigações de enfermagem, as nossas técnicas de enfermagem. Então, não é a Ana Paula que inventou a lavagem simples de mão. Não, eu já aprendi, eu já estudei, já passei, executo e estou repassando como docente agora, mas já estive no lugar de vocês sentadinha como aluna, sendo avaliada, sendo levada a insistir em melhorar, e isso faz da gente ser um profissional melhor. É o que a gente quer para a gente, então insistam em ser melhor do que o que vocês foram ontem. É sempre uma oportunidade, né? Então, aproveitem isso. Meninas, vamos nos despedir para amanhã? Até amanhã. Até amanhã. Não percam, viu? 7h30, Até amanhã. 9h30. Tchau.
Convido o resto da galera para fazer a aula com vocês, porque amanhã nós teremos mais a parte técnica. A gente vai conseguir ver mais as atividades técnicas de como executar a lavagem, como executar os procedimentos, né? Claro, quando a gente voltar, a gente vai para o laboratório, fazer isso também no laboratório. Tchau, pessoal.